Se você tem aí um grupo do Palmeiras, não esquece de compartilhar o canal NOKD Clips, porque ajuda no crescimento do NOKD Clips, do Não Importa o que Digam e também do InstaVerde TV. Curte o vídeo e se você gostar, não esquece também de deixar o seu comentário, que é importante para o algoritmo do YouTube, tá? Então deixa o seu like e já deixa o seu comentário se você concorda ou não com esse assunto. Se liga aí. Conseguimos, né? 1h48 sem Abel. Isso foi muito bom, né? Sem, tipo, ficar focando no assunto do Abel. Mas existe uma influência muito grande no Clássico. Pra mim vai ser vergonhoso sair pro Corinthians. Ah, aconteceu no Paulista? Aconteceu. Pra mim, Mangá, é rua. Se não passar do Corinthians, pra mim é rua. É pra mim. Mas não é o que vai acontecer, né? Não é o que vai acontecer. Então por isso que a gente tem que torcer pra passar, porque aqueles que ficam falando assim, mas se o Corinthians ganhar, o Abel cai. Então tem que... Mano, da minha boca não vai sair esse absurdo. Eu quero que ele ganhe, eu quero que ele amasse o Corinthians, eu quero que ele passe por cima do Corinthians. Mas se não passar, pra mim é rua. E mais do que isso, tá? Mudou o jeito de jogar. Eu falei aqui pra vocês que eu ia, sim, reconhecer. Mudou. Já é um Palmeiras que joga por música? Não é. Não é. Então, na última live aí que eu fiz vídeo, vocês viram, a análise honesta do pós-jogo é 10 minutos. 15 minutos bons. Depois dos 22 que eu até anotei, o Grêmio começa a contragolpear. O primeiro tempo é todo nosso, mesmo com o Grêmio contragolpeando. No segundo tempo, o time já troca justo, já troca franco com o Grêmio, já dá a campo, já não consegue reter a posse, vai voltando bola pro Everton. Foram 7 chutões do Everton, 5 para ninguém. Ou seja, 7 vezes a bola vai no sistema defensivo, essa bola é rifada e ninguém se aproveita de uma bola rifada, até porque ela não é uma bola de lançamento, ela não é um passe assistido do Everton, não é isso. Quando ele, inclusive, deu o passe entrou. O passe foi certo, quando ele quis. Foi uma bola que ele inverteu pro lado pro Giai. Ele conseguiu encaixar o passe perfeitamente, só que quando ele tem as opções na zaga, sabe o que os zagueiros fazem? Os zagueiros têm que dar a opção pro Everton. O zagueiro já baixa até o ombro quando a bola vai pro Everton. Ele vai chutar, nem vou dar a opção. Não, tem que dar. O Abel tem que falar com o time de fazer a movimentação lateral para ter a opção de passe. E não faz. A bola vai pro Everton, vira um chutão pro Vitor Roque brigar, ou pros atletas da frente brigar, e das 7 vezes, 2 deu certo. E não foi um certo, assim, do ponto de vista que a bola clareou. Mérito do atacante que dominou. Uma delas foi o Vitor Roque, a segunda eu não lembro para que jogador que foi. Mas das 7 só acertou 2. Então, assim, ô Manga, qual que é o ponto de vista? Porque já que no Paulista ocorreu, eu queria que a gente finalizasse com isso somente. No Paulista a gente estava debatendo a mesma coisa. Vai ser impossível perder o título do Corinthians. Não dá para perder o título do Corinthians. E acabou perdendo. Representou uma grande desculpa da reformulação. Essa reformulação já aconteceu. Ela já está no ponto para a gente não pensar sequer na derrota. E caso aconteça, porque é um clássico, é um jogo historicamente que ele é apertado para as duas equipes, né? Historicamente, na história, né? No recorte atual, nem tanto. Se a gente olhar, ainda o Palmeiras sobra contra o Corinthians, e isso é irrefutável. Se a gente olhar do ano passado para cá, já muda a figura. Mas se você for olhar vitórias, quantidade de gols, gols sofridos, é um amasso ainda. Ainda é um amasso. Isso daí tá. É só levantar, a gente pode trazer para a live de amanhã. Ainda é um amasso. Então, Manga, comenta. Depois só o Diego que falou aqui que vocês acham que o Felipe Anderson pode jogar de 8. Na minha opinião, sim, já foi abordado em algumas lives aí, tá, Diego? Tamo junto. Para mim, pode ser testado de 8, sim. Não só ele quanto o Veiga. Agora, se vai conseguir, é outra coisa, mas que pode ser eventualmente testado, pode. Manga e Josinho, escolhe um 10 para CEP, por favor. Nessa live não, cara. Um abraço aí, Lennon. Nessa live não vou ter um nome para te falar, mas o pessoal falou do Sebastião Córdova. Pesquisa ele. Muito bom jogador. O jogador que a gente citou aí na live, me foge o nome agora, depois eu coloco aí para vocês, que eu nem conheço, assim, o dia a dia do jogador, mas o Atlético Mineiro foi atrás, hein? Aquele colombiano do Tadieres, que me fugiu o nome dele, depois eu ponho aí na live, é um jogador que foi literalmente scouting ali, primeiro volante passador, é tipo o Ruiz. Aí você vê como que é o mercado da bola. Todo mundo usa as mesmas ferramentas para procurar jogador, todo mundo, velho. Coloca aí a scouting. Vocês vão entender como que funciona a ferramenta de busca de jogador, ou até o transfer mesmo, ou até notícias de rumores que as pessoas ficam falando bastante. Você vai ver os especialistas falando. Esse meio-campista do Tadjeres tá sendo falado lá no Atlético Mineiro. Ainda é rumor, tá? Mas é um meio-campista passador. E aí, ô Manga, deixa eu rodar os 2 últimos comentários aqui, galera, porque eu tô com outra engrenagem. Se eu não colocar o superchat na hora, eu fico parado com a tela aqui, fica difícil, tá? Juan Camilo Portilha? É o Portilho, exato. Ele é um volante, tá, pessoal? Esse daqui não é o camisa 10. Ele é um volante, ó, username também, que deixou R$2 aí, agradeço ele.
o Atlético parece estar olhando ele. Mas o Atlético Mineiro, você tem noção? Tá pagando ninguém, tá querendo contratar jogador para primeiro volante. E aí, para passar para você, Manga, o Palestrino falou aqui, o Católico, eu não tenho expectativa alguma para esse derby. Ano passado era a chance de rebaixá-los e foi 2-0 para eles. Esse ano perderam a final já no Allianz Parque, aqui o comentário do Católico. Você tá com ele, Manga, e aí você fala, no ponto de vista, para mim é rua, tá? E eu não vou debater, entendeu? Eu não vou debater. Flávio, pelo amor de Deus, mano, tá? Não consigo passar uma live ileso. Analisa o conteúdo aí, mano, menos as pessoas, né? Analisa o conteúdo do que a gente tá trazendo. Não importa se eu tô legal, se eu tô chato. Minha função aqui não é tá legal com ninguém, não. A gente debater os pontos do Palmeiras e só. Não é tá legal e chato, não. Mas, Manga, só pra passar pra você, pra mim é rua, cara. Pra mim, tipo, debater isso beira um absurdo. Corinthians, só, Sim. novamente, pro pessoal que tá chegando na live agora, porque eu sei que tem gente que não viu o começo, né? Isso. Vamos colocar o retrato do Corinthians. Tudo bem, é o ex-presidente se fala de PCC e o outro remédios para ereção. Ai, Jesus. Corinthians pagou remédios para disfunção erétil. Tá errado aqui o negócio. De ex-presidente. Disfunção erétil, né? De ex-presidente. O famoso Tadala, né? É o cigarrinho, gente. É o do Ilho, Remédio para ereção e flores. Ex-presidente do Corinthians nega acusação. Duílio Monteiro Alves afirma que denúncias contra ele têm motivação política e visam comprometer sua imagem. Tipo, esse é o time que a gente vai enfrentar. É tipo, ou fala de envolvimento do ex-presidente com o PCC e o outro comprava, segundo alguns lá do próprio clube deles aí, comprava Tadala com o dinheiro do clube. E o outro que usou o cartão para viagem de final de ano e cabeleireiro que vai devolver o dinheiro. Esse aí é o Corinthians que a gente vai enfrentar, viu, Abel? Esse aí, tá? Cara, Não, e que a justificativa foi ainda que, como tava na mesma carteira, confundiu os cartões. Pois é o que a gente tava falando no começo da live, cara. Olha os mundos opostos que são Palmeiras e Corinthians hoje. Não tô nem falando só dos 11 jogadores que vão entrar em campo, que aí a gente pode até encontrar, o ataque do Corinthians, como a gente já falou aqui, Memphis, Yuri, Garro, tal, a gente sabe que tem, é um bom ataque. São bons jogadores. O Carrillo, que é outro bom jogador, apesar que não vive bom momento lá no Corinthians. Mas toda essa questão é o que a gente falou no começo e vai... É porque a audiência também é rotativa, então não vai se tornar tão repetitivo assim, eu acho que é importante falar. Porque é algo que precisa ser visto dentro de campo, né? Como a gente estava falando. Não é possível que o Palmeiras tenha toda essa estrutura, não só a estrutura física, né, Fernando? A estrutura, recurso humano também, o lado científico da coisa, toda a questão do Palmeiras dar um ambiente para os caras poderem se recuperar, para os caras poderem se preocupar só em entrar em campo e jogar bola, velho. Mês no Palmeiras tem menos de 30 dias, né, Josino? O cara recebe até antes, né, mano? O cara recebe até antes. Então, assim, tudo isso tem que entrar em campo, meu irmão. O Palmeiras tem que ser superior ao Corinthians dentro de campo por tudo isso que vive o Corinthians e por todo o oposto que vive o Palmeiras. Dito isso, concordo contigo. É obrigatório o Palmeiras eliminar o Corinthians em 2 jogos. Em 2 jogos, o Palmeiras não pode ser eliminado pro Corinthians. Ponto. O programa é um debate, mas debater isso chega a ser ridículo. Debater isso, desculpa aos amigos corintianos que acompanham o canal, se o meu time perder pro de vocês, vocês têm que zoar, porque no momento que vive o Corinthians, que eu nunca vi, Josino, de instabilidade política, econômica, financeira, técnica, você cogitar que um time que botou 500 milhões vai perder no confronto dos 2 jogos, né? Você tem 2 jogos em aberto, você pode até perder o primeiro, mas você não tem o direito de não reverter em casa, Isso. na minha opinião. Não, e outra para completar e passar a palavra pro Josino, igual o amigo fala aqui, nada adianta se não entrar com vontade em campo. Se com isso tudo acontecendo, né, Josino, os corintianos, os jogadores do Corinthians conseguirem entrar com mais vontade em campo do que o do Palmeiras, aí é pior ainda. Aí é pior ainda. Se os caras com a água passando já do bumbum lá conseguirem entrar em campo com mais vontade do que o do Palmeiras, né, Josino? É pra acabar, né? Com certeza. Já pegando o gancho aí, o Fernando e Manga, essa questão aí que você comentou, para mim também, o Fernando, também é tipo, eliminado pelo Corinthians, tá? Tchau, obrigado, sabe? É mais ou menos isso, valeu pelos serviços prestados, faz um jogo de homenagem e tchau. Tchau e benção. Só que o próprio treinador já
já escalou lá, né? Já escalou na coletiva, Fernando, que está com o contrato na mão dele desde janeiro para ele assinar. Ele escolheu o que fazer. Você tá entendendo? Então, assim, cara, qual é a pressão que tá tendo lá de cima para você chegar Assim, e mas não ganhar? dá mais pra ficar vendendo realidade paralela. A realidade é essa, né? Tipo, ele Isso. pode até chegar na coletiva, se perder o primeiro jogo ou não jogar bem, e querer vender uma realidade pro seu, mas tá ficando feio pra ele, mano. É só ver as páginas que o Corinthians tá metido. Outra, é só ver os confrontos do Corinthians contra time da Venezuela, contra. Entendeu, ô Josinho? O time da Bolívia recentemente não conseguiu. Passou mal pra Always lá, né? Num passado recente. Aí agora passou mal pra um time da Venezuela. É só ver. Troca de treinador. Memphis Depay, onde o corpo diretivo do Corinthians quer se desfazer do cara, só que não tem dinheiro pra isso. Mano, não dá, desculpa. Aí não dá.